Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo aula para o curso de Serviço Social na Educação sobre Educação Especial. Para entender a Educação Especial, primeiro você precisa conhecer o percurso histórico da Educação Especial. No vídeo anterior, nós mostramos uma cronologia da Educação Especial e seu avanço no Brasil. E nesse nós vamos falar um pouco mais sobre leis, sobre inclusão, os tipos de pessoas com necessidades educacionais especiais, o que é inclusão e integração. Apesar da superação da palavra integração, é importante falar sobre ela no conceito integracional. As raízes históricas e culturais do fenômeno de deficiência sempre foram marcadas aí por forte rejeição, discriminação e preconceito. Nós remontamos para tempos antigos como o próprio Egito, a Babilônia. Nós vamos ver as primeiras garantias para pessoas com deficiência em alguns escritos antigos, mas a maioria deles era discriminação. Em alguns casos o deficiente era até recomendado que fosse morto. Nós temos em questão aí a Roma Antiga, a Grécia Antiga, a Idade Média, que quando nascia uma criança com deficiência, o casal era considerado amaldiçoado e por assim e até pior. Em algumas tribos indígenas, a criança com deficiência era enterrada viva. Até recentemente tivemos reportagem a respeito disso. Porém, no Renascimento, com o surgimento das ciências, as concepções racionais começavam a buscar explicações para as causas das deficiências que foram consideradas do ponto de vista médico como doenças de caráter hereditário, males físicos ou mentais. A partir do século XVII surgem algumas iniciativas, como na França, em 1620, a de Jean-Paul Ponnet, que tentou ensinar mudos a falar. Nos Estados Unidos e Canadá seguiram os primeiros programas para prover atenção e cuidados básicos de saúde, alimentação, moradia e educação. No Brasil, surge em 1854, como foi apresentado no outro vídeo, o Imperial Instituto de Meninos Cegos. No Rio de Janeiro, em 1857, o Imperial Instituto de Educação de Surdos. Em 61, a primeira Lei de Diretrizes e Bases. E aí então nós vamos ver, partindo aí do princípio das leis, as leis sobre inclusão. A política educacional brasileira na década de 80 teve como meta a democratização mediante a expansão do ensino com oportunidade de acesso das minorias à escola pública. Tivemos várias leis, documentos internacionais que estabeleceram o direito das pessoas com deficiência no nosso país. Confira algumas delas. Em 88, a Constituição da República. Em 89, a Lei 7.853. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 94, a Declaração de Salamanca. Em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que vigora até hoje, ainda com pequenas mudanças. Em 2000, a Lei número 10.048 e a Lei número 10.098. A primeira garante atendimento prioritário das pessoas com deficiência nos locais públicos. A segunda estabelece normas sobre acessibilidade. Em 2001 tivemos o decreto número 3956, também conhecido como Declaração da Guatemala, que pôs fim a algumas interpretações confusas da LDB. Algumas, não a todas. Deixo aqui o meu protesto e a minha crítica, porque ainda existem alguns fatores teóricos na LDB que precisam ser superados. Mas isso é discussão para um outro vídeo. Quando digo fatores teóricos, me refiro a linguagens, códigos e linguagens que apresentam um gancho de escape para o Estado não cumprir com suas obrigações, ou então apresentam palavras que contradizem já a nossa superação teórica no sentido do desenvolvimento e do crescimento científico. Em relação ao atendimento a pessoas com necessidades especiais, nós temos algumas leis que eu vou citar aqui. Lei 7.853 de 89, Lei 10.048 de 2000, Lei 10.098 de 2000, Lei 10.436 de 2002, Lei 10.558 também de 2002, o Decreto 3.298 de 99, o Decreto 4.000
4.876 de 2003. Isso é bom você anotar. Eu vou disponibilizar esse documento para que você possa conhecer essas leis. O decreto número 5.296 de 2004, o decreto 5.626 de 2005, a portaria do MEC de número 657 sobre o Soroban, a portaria do MEC de 3.284 de 2003 sobre avaliação e a portaria do MEC 9.706 de 2006 sobre eventos e acessibilidade. E a portaria normativa do MEC número 11 de 2006 sobre Libras e exames de proficiência. Então estão aí algumas leis importantes sobre atendimento a pessoas com necessidades especiais. O que são pessoas com necessidades educacionais especiais? O que pode ser considerado uma pessoa? Qual pessoa pode ser considerada com necessidades especiais? É o educando que apresenta em caráter permanente ou temporário algum tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, múltipla, condutas típicas ou altas habilidades, necessitando por isso de recursos especializados para desenvolver plenamente seu potencial e ou superar ou minimizar suas dificuldades. Eu gostaria aqui de mencionar que, em alguns casos, a necessidade especial de atendimento especializado, num determinado caso, ela é passageira. Por exemplo, ela é temporal. Não é o caso, por exemplo, de um cego. O cego sempre vai ser cego. A pessoa com surdez sempre vai ser uma pessoa com surdez. Mas, às vezes, uma criança com problema de alimentação, subnutrição, é temporária, ela precisa de um atendimento especializado, mas é temporário. A partir do momento que ela superar a subnutrição, ela não precisa mais do atendimento especializado. Uma criança em estado de violência, que está sofrendo violência em casa, também precisa de atendimento, mas não permanente, é temporário. Uma criança que apresenta um alto grau de vulnerabilidade social, chega na escola com muito piolho, ou com feridas, aquelas erupções cutâneas de longo prazo que não cicatrizam, precisam de um atendimento. A criança se bate, se machuca. Então são casos específicos que também se enquadram com necessidades especiais, mas temporais, que precisam ser revistos. Isso não está incluso ainda em nenhuma lei. É uma argumentação que eu estou criando aqui. Que o assistente social no ambiente escolar, que ele trabalhando no ambiente escolar, dentro da escola, ele vai se deparar com situações como essa. Como ele vai tratar essas situações? Ele vai fazer o trabalho em rede, vai fazer o encaminhamento e vai entender como uma necessidade especial momentânea, certo? E ele pode utilizar esses aparatos legais para a garantia do bem-estar da criança no ambiente escolar e sua participação igualitária, equitativa com relação aos outros educandos. Pessoas com necessidades educativa especial. A pessoa com necessidade educativa especial é um indivíduo que apresenta uma das características abaixo: deficiência mental, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência múltipla ou alta habilidade. Todos os 5 primeiros são de fácil interpretação, de fácil conhecimento, de fácil discernimento. A alta habilidade é um pouco mais complexa. Ela pode apresentar autismo, ela pode apresentar superdotação, ela pode apresentar o baixo autismo, entendeu? Aquele autismo me fugiu a palavra agora, o teor baixo, que mal pode ser percebido, mas que através de um exame por um profissional qualificado dentro da área de conhecimento de autismo, vai se identificar que aquela criança tem um grau menos, por assim dizer, menos elevado de autismo. Mas ela raramente é identificada. Ela fica lá junto com os outros e não existe um tratamento. Ela vai ter dificuldade de aprendizagem, ela vai ter dificuldade de inclusão, ela vai ter dificuldade de superação de algumas matérias que ela não gosta e vai se desenvolver muito melhor em outras matérias e tirar notas ruins em algumas matérias. E alguém precisa estar atento a isso para poder criar formas de superação para garantir o direito dessa criança. A deficiência mental é um estado de redução notável do funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associando as limitações pelo menos em 2 aspectos do funcionamento adaptativo:
Quem tem deficiência é capaz de muita coisa, é capaz de ler, escrever, fazer contas, correr, brincar e até de ser independente, né? Então, precisa se levar isso em consideração. A criança precisa de novos desafios para aprender a viver cada vez com autonomia. Precisa de um espaço adequado, precisa de apoio, de incentivo, de uma metodologia de ensino adequada à sua deficiência, para que ela venha desenvolver o gosto pelos estudos. Aí nós temos também a deficiência visual. É toda pessoa que apresenta cegueira ou visão subnormal, visão reduzida em ambos os olhos, que precisa usar óculos de alta elevação de grau. Então a deficiência visual não é só cego, é a pessoa que tem visão subnormal, que usa óculos de grau, que não consegue, por exemplo, enxergar o quadro ou o que está sendo mostrado no slide. Aí precisa utilizar óculos. Muitas crianças às vezes têm dificuldade de aprendizagem porque os pais não descobriram que ela precisa de óculos. E o professor fica batendo a cabeça porque fulano não aprende, não se interessa. Às vezes os próprios pais não se interessam pelos estudos, não tem prazer pelos estudos, diz que sente dor de cabeça. A criança não sabe, muitas vezes, identificar o que está acontecendo. Às vezes uma simples conversa resolve. Já vi muitos casos assim. O aluno não consegue ver, não consegue enxergar o quadro, não consegue enxergar o slide, e por isso não desenvolve interesse e não aprende. Aí nós temos o sistema Braille, que é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas, inventado na França por Louis Braille, que era também um jovem cego. Reconhece o ano de 1825 como marco dessa importante conquista para a educação e a inclusão dos deficientes visuais na sociedade. E então nós temos aí, em terceiro lugar, a deficiência auditiva, que é a perda total, parcial, congênita ou adquirida da capacidade de compreender a fala através do ouvido. As pessoas que não escutam são sensíveis à vibração do ar causada pelos ruídos e têm uma percepção extra que as faz reconhecer ritmos e notar quando alguém se aproxima. Então você pode tirar, o professor e o assistente social pode aproveitar essa capacidade de percepção para desenvolver a qualidade de vida da pessoa com surdez. Além de comunicar por libras, o surdo também pode falar pela metodologia da oralização. Essa metodologia da oralização tem sofrido aí, até por parte dos próprios surdos, uma certa resistência, e já existe a possibilidade de superação da oralização. Uma vez que existe a linguagem de sinais, fica aí a critério do surdo se ele realmente quer desenvolver a oralização ou não. Se ele se sentir excluído pelo fato de ficar oralizando, ele pode optar apenas pelas libras, ou então ele pode desenvolver os dois. Tem que ficar explicitamente a liberdade de escolha para o surdo. Então nós temos aí a deficiência física, que é a variedade de condições que afetam a mobilidade. E a deficiência física é uma variedade de condições que afetam a mobilidade, a coordenação motora geral e a fala, como decorrência de lesões ou de malformações congênitas ou adquiridas. Você precisa saber sobre o histórico pessoal e escolar do aluno com deficiência. Informe-se com a família, o médico, sobre o estado de saúde e quais os efeitos dos remédios que ele está tomando. As deficiências às vezes exigem que se tome remédios de alto fator químico que mudam as funções neurais e racionais. Então é importante conhecer tudo isso. Às vezes o aluno está sonolento na escola, se o professor não souber do que se trata, o assistente social às vezes tem que ter até um ambiente para ele ficar por um tempo, relaxar, melhorar, para depois voltar para a sala de aula. Todo esse acompanhamento é necessário. Aí tem a deficiência múltipla, que é a associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências, prejudicando o desenvolvimento global e a capacidade adaptativa. Pesquise tudo sobre a criança, de onde ela vem, como é a família, como se comunica, quais as brincadeiras preferidas. Ou seja, a observação do comportamento das crianças sem deficiência ajuda aquelas que têm deficiência múltipla a se desenvolver. O aluno com deficiência na sala de aula pode ser um fator de humanização da sala de aula. Basta apenas que o profissional saiba trabalhar para transformar esse ambiente em um ambiente de inclusão e de humanização. E também de construção de valores de cidadania como solidariedade, companheirismo e tal. Então é importante observar que às vezes aquilo que aparenta ser uma dificuldade pode se tornar na verdade uma ferramenta de auxílio
o profissional na escola, o professor na sala de aula, o assistente social no ambiente escolar, para ele mostrar aos outros alunos como é a diversidade, como é que se processa esses princípios de inclusão, de respeito mútuo, enfim, sempre há a possibilidade de transformar aquilo que seria um problema em uma solução. E aí nós temos também alta habilidade ou superdotação, que é o superdotado, que tem um notável desempenho, elevada potencialidade em aspectos isolados ou combinados. Deve-se levar em consideração que muitas vezes um superdotado não tem capacidade de aprendizagem em quase matéria nenhuma, apenas em uma. E nessa uma ele supera todos os outros, é inigualável. Então precisamos entender que essa criança não é burra, como usam-se aí na linguagem do português bem formal, ou ela não tem a capacidade, ou dizem que não aprende, não quer aprender. A alta habilidade, a superdotação normalmente às vezes é combinado, duas ou mais áreas, e em muitos casos em uma área só, específica, e aí nas outras áreas é totalmente ruim. Se você não souber trabalhar com essa criança, ela vai ficar frustrada a vida toda, não vai aprender, porque ela não vai ter a compreensão de que tem uma necessidade especial e que precisa compreender, aceitar essa necessidade e aproveitar o melhor que pode oferecer daquela outra parte em que ela desenvolve bem. Segundo as diretrizes básicas traçadas pelo MEC, as alternativas utilizadas são enriquecimento curricular e aceleração, ou as duas combinadas, né? Então agora vamos falar um pouco sobre a inclusão e a integração. Embora esse termo em níveis sociais ele não seja totalmente aceito e ainda é questão de debate, ele ainda faz parte das correntes teóricas, algumas de superação e outras de rejeição, nós vamos tratá-lo apenas assim no ambiente educativo, nas linguagens teóricas da educação, e tentar fazer o entendimento no que diz respeito ao serviço social. A inclusão numa sociedade excluída passa a ser a palavra-chave para se alcançar uma verdadeira democracia. E não existe inclusão sem integração, apesar que inclusão praticamente substitui a palavra em integração. O educador precisa ter capacidade de conviver com os diferentes, superando os preconceitos em relação às minorias. Não existe, o professor é um educador, o assistente social é um educador social, enquanto que o professor é um educador formal, né? A integração sob o enfoque escolar é um processo gradual e dinâmico que pode adotar formas diferentes de acordo com as necessidades e habilidades dos alunos. Sob o enfoque psicossocial, sem querer psicologizar o serviço social, a integração representa, portanto, uma via de mão dupla, envolvendo os portadores de deficiência e a comunidade das pessoas consideradas normais. E sobre a psicologização é importante dizer que nem o professor pode psicologizar, porque ele não tem essa formação, nem o assistente social. Então, trabalha-se com a capacidade técnica que se tem. Mas você tem que, como a gente estuda psicologia geral no serviço social logo no início do curso, então a gente tem que entender o que é psicologia, sem contudo usar as técnicas de psicologia, porque não temos a capacidade técnica para isso. Não quer dizer que não vamos entender o que é psicologia e como as pessoas reagem e agem psicologicamente. Trata-se da não segregação dos alunos que, por suas dificuldades específicas ou inespecíficas de aprendizagem, representam um enorme desafio aos professores interessados em levá-los à apropriação do saber fazer, ferramentas indispensáveis ao exercício da democracia. Pedro Demo, de 1990, afirma que a escola inclusiva, isto é, a escola para todos, deve estar inserida no mundo inclusivo, onde as desigualdades que são estruturais nas sociedades não atinjam níveis tão altos como esses com os quais temos convivido. Algumas atitudes que um professor ou um assistente social, enquanto educador social, precisa ter. Procurar conhecer a legislação que garante o direito à educação das pessoas com deficiência, atitude número 1. 2. Ele precisa conhecer a estrutura, que tipo de estrutura determinada deficiência exige, ou seja, a acessibilidade do ambiente onde ele trabalha. Existe essa acessibilidade, essa formação e informação por parte dos técnicos e o pessoal do trabalho em rede, do grupo multiprofissional naquela região, a estrutura. Deixar bem claro aos alunos e aos usuários que manifestações preconceituosas contra quem tem deficiência não serão toleradas.
Ou seja, o profissional precisa estar bem preparado para não acabar demonstrando insegurança com relação ao entendimento da deficiência do aluno ou do usuário, querendo rejeitá-lo, ou mesmo tentar ignorar as questões que precisam ser tratadas com mais desvelo, com mais eficiência. É necessário que o educador social, o professor, pesquise, faça pesquisa, estude, busque conhecimento, se aprimore no que diz respeito a estratégias escolares de sucesso, superação de deficiência ou intervenções diretas para que garanta-se a aprendizagem. É necessário que o profissional acredite no potencial de aprendizagem do aluno, na importância da convivência com ele e dele para com os outros, para o crescimento da comunidade escolar. É importante que tanto o projeto de intervenção por parte do assistente social como o projeto pedagógico por parte do professor que vai trabalhar na escola sejam mesclados e cruzados entre si, para que o foco principal seja o aluno com deficiência especial, com deficiência, nesse caso, com limitações, ou com aparelhos necessários, ou com metodologias que sejam necessárias de acordo com cada especificidade de cada deficiência. É necessário observar se há preconceito entre os pais e tratar isso de forma muito enérgica, muito séria, nas reuniões, chamar ao compromisso, à responsabilidade de que isso seja tratado desde casa e já venham com o resultado já doméstico para a escola. E, acima de tudo, oferecer apoio aos alunos com deficiência, apoio total, em todos os sentidos. Então aqui nós tivemos como bibliografia dessa aula o livro Pobreza e Política, de Pedro Demo, o livro Educação Especial, de Fonseca, 2000, a revista Nova Escola, Saberes e Práticas da Inclusão, a coleção 9 de Brasília, do CESP, e o programa também Salto para o Futuro, Educação Especial e Tendências Atuais, Secretaria da Educação à Distância, Brasília, oferecido pelo MEC. Agradeço a atenção de todos e deixo aberto para vocês o fórum de debate, para debate, tirar dúvidas, sugerir, criticar, fiquem à vontade. Estamos à disposição. Muito obrigado, bons estudos a todos.